Olá pessoal, começando mais um Café com Galvão. Hoje nós vamos tratar da questão da Lava Jato reconhecer que as palestras do Lula têm legalidade. A indicação de Cássio Nunes trouxe problemas para o mundo bolsonarista. O STF cai na mão do mercado e libera privatizações das refinarias da Petrobras. Não é brinquedo não. Depois que mataram a jiboia, jararaca deita e rola, né? Vamos lá, a fonte é G1, né? Mas antes eu queria agradecer aqui a sua presença. Eu quero que você nos ajude a furar essa bolha da imprensa constituída, a bolha da mídia. Aqui do lado você tem como ajudar a nossa página. Vá no Apoie-se ou então vá na conta mesmo, Banco do Brasil, tá certo? Nos ajude aqui, né? Dê a sua colaboração e a sua força para que a gente possa fazer essa página crescer cada vez mais, melhorar a infraestrutura e ampliar as nossas publicações. Pois bem, perdão. A fonte é G1. Lava Jato, Justiça reconhece legalidade de palestras de Lula e libera parte de valores e bens bloqueados. Após quase 5 anos de investigações, a juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara de Curitiba, pontuou que não houve comprovação de que os valores bloqueados são de origem ilícita. Deve-se presumir sua licitude. Pois bem, a Justiça reconheceu que as palestras ministradas pelo presidente Lula às empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato, além disso, também liberou parte dos valores de recursos e bens que estavam bloqueados. A decisão de 24 de setembro é da juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba. É referente ao recurso da defesa da ex-primeira-dama Marisa Letícia, falecida em memória, né, sobre a liberação da metade dos ativos financeiros bloqueados. Quanto à outra metade, abre aspas, de fato pertence a Luiz Inácio Lula da Silva. O bloqueio deve ser mantido, seja porque descabe discutir o seu destino nesses embargos de terceiro, seja porque essa mesma metade poderá eventualmente ser objeto de medidas assecuratórias e ou de futuro perdimento em outros processos, considerando as ações penais em curso e as condenações criminais que pesam contra o presidente, pontuou a juíza. Na decisão desta sexta-feira, Gabriela Hart liberou mais de 4,8 milhões referentes ao espólio da Marisa Letícia, que morreu em 2017. Pois bem, né, essa história das palestras do Lula foi o que ocasionou, não sei se vocês estão lembrados, mas se não tiver, eu lembro, ocasionou aquela história da coercitiva em cima do Lula, que parou lá no aeroporto de São Paulo, que foi um bafafá danado, foi uma crise, a multidão se aglomerou na porta do aeroporto, entendeu? Já tinha um jatinho lá para levar o Lula para Curitiba, então queriam fazer um espetáculo, né? Queriam fazer, ter plateia para fazer do Lula um criminoso e imputar a ele, né, todo tipo de culpabilidade, enfim. Todos nós acompanhamos essa história. O mais engraçado, né, é que, veja bem, a Marisa Letícia, ex-esposa do Lula, falecida, esse dinheiro liberado é referente ao espólio dela.
né, a parte que seria dela. Ela já falecida, então a defesa dela entrou com uma ação para que liberasse esse dinheiro. Ainda tem a outra metade, que é do Lula, que ela deveria ter liberado. Porque se chegou à conclusão que não houve ilicitude nas palestras do Lula. Ah, mas as palestras do Lula eram mais caras que a do Fernando Henrique. Mas é óbvio, o Fernando Henrique em decadência política e o Lula em ascensão saiu com 84% de aprovação. Se contar o regular, ele chega a quase 100%. 84% de aprovação. O próprio Obama, numa reunião, falou, não, é o político mais popular do mundo. Se lembra disso? Então, o Lula era o maior cachê no mundo, era ele e o Bill Clinton em matéria de palestras, em conferências. Era um grande conferencista internacional. É que as pessoas têm despeito do Lula por ele não ter diploma universitário. Você imagina a capacidade desse homem se tivesse tido a oportunidade de estudar? Ele já é um gênio sem diploma. É um gênio da política. E aprendeu empiricamente todas as coisas. E foi um grande presidente, por quê? Porque ele conhecia o povo. Ele sabe a natureza do povo. Ele sabe das dificuldades do povo. Ele não estudou sobre a fome, ele viveu a fome. Ele sabe que quem tem fome tem pressa. Não pode esperar uma teoria ser concatenada, né, ser difundida. Não. Quem tem fome tem pressa e precisa ser acudido, né? Foi esse homem sem diploma que levou milhares e milhares e milhares de estudantes pobres, pretos e periféricos para a universidade. E não é para ser faxineiro, é para ser estudante, é para ser doutor, é para ter mestrado, é para ter doutorado. Por isso que o Lula é invejado. Foi o presidente na história do Brasil que mais fez universidades e cursos superiores. Então, meus queridos, nem o sociólogo doutor, né, Fernando Henrique, lá, ele fez a quantidade de universidades e faculdades e cursos, né, que fez o Luiz Inácio. Então, fizeram na maior, não tem outra palavra, uma sacanagem que fizeram com o Lula sobre a questão das palestras, né, tudo no intuito de macular a imagem dele, né, destruir politicamente a imagem do Lula. Queriam vê-lo preso, algemado, humilhado, mas ele não se deixou humilhar, nem quando foi preso. Então fica bem claro, né, cada dia mais a inocência do Lula e cada vez mais vão se provando, né, por A mais B, de que a República de Curitiba, sim, que era uma fraude jurídica, uma fraude política, queria se politizar a justiça, fazer da Lava Jato um partido político. Eu quero lembrar, e vou lembrar sempre a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço, por favor, que compartilhe nesse momento, compartilhe nas suas páginas. O YouTube não, mas o Facebook tem limitado as nossas visualizações de forma covarde. E a gente realmente está muito chateado com esse veículo, muito chateado, porque tem que pagar. Se a gente não paga impulsionamento, eles limitam. Nós chegamos em 28 dias a ter quase 6 milhões de visualizações. Isso 0,800. Então, quando chega a esse ponto, não dá lucro para ele, ele segura a gente. Então, peço, compartilhe, tá certo? Então, eu vou lembrar a vocês, e vou lembrar sempre, né, a multa que a Petrobras pagou aos Estados Unidos, voltou para a Lava Jato, para abrir uma conta e fazer da Lava Jato um instituto, uma ONG, uma fundação. Essa é a brincadeira que eles queriam fazer. Se utilizar de 2 bilhões
500 milhões de reais para fazer um partido político paralelo, porque não é oficial, paralelo através de uma OS, uma organização social, para poder promover o Moro, promover o Dallagnol e promover outros aí, para na eleição ter candidatos e candidatas do Ministério Público. É muito fácil para quem tem um cargo, né, que o cara só sai de lá velho ou morto, tá certo? É vitalício, e querer dar pitaco em questões políticas. Tenha coragem, largue o Ministério Público e saia candidato. Não vai dar uma de malandrão, não. Tá certo? Só não foi à frente porque foi denunciado. O Lula só não permanece preso pela coragem do jornalismo paralelo, né? Do jornalismo fura-bolha, do Intercept e de todos nós que ficamos aqui lutando para que a verdade chegue até vocês. Então, um ato criminoso de perseguição política. E hoje, ainda hoje, com todas as dificuldades, com todos esses anos de calúnia e difamação em horário nobre, Lula é o candidato mais forte para derrotar o fascismo bolsonarista nazista brasileiro. E quem não aguentar, quem não aceitar, mete o dedo na goela e vomite, tá certo? Para deixar de ser trouxa. Muito obrigado você que está aqui com a gente, né? Por favor, compartilhe, aumente o nosso alcance. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que nessa semana, né? Com a história da nomeação, da indicação, que já foi confirmada em Diário Oficial, do Cássio Nunes. Quem é Cássio Nunes? É um desembargador que foi indicado pelos seus colegas da OAB, ou seja, não é um desembargador concursado, ele foi indicado. E segundo fontes ligadas à Globo News, ele é indicação do filho do Bolsonaro, do Flávio, né? E é indicação também do presidente do Partido Progressista. Tá certo? Mas houve um chororô, houve um ranger de dentes, houve uma gritaria, houve uma bateção de cabeça no mundo evangélico por causa da indicação dele. E o seu porta-voz aí mais histriônico, mais escandaloso, né? Mais espetaculoso, mais aterrador no sentido de assustar com seus gritos e com seus ataques, né? Foi o Silas Malafaia. Silas Malafaia chamou o cara de socialista, de comunista, disse que o Bolsonaro passou de todos os limites. Foi um barraco, né, promovido lá pelo pastor Silas, que realmente... enfim. E aí o Bolsonaro respondeu também, ironicamente, né, que o Silas está reclamando porque o Silas tinha indicado um nome e ele não escolheu esse nome. Eu nem sabia que o pastor Silas tinha indicado o nome. Bolsonaro vomitou isso. Disse que o Silas não tem Deus no coração, que agora todo mundo quer ter o monopólio de Deus. Até isso nós chegamos. Presidente da República querendo competir com um pastor da Assembleia de Deus, sapatinho de fogo, para saber quem tem Deus e quem não tem Deus no coração. Ele devia tomar vergonha na cara e se preocupar, né, em administrar esse país que está desgovernado, está incendiando, está literalmente pegando fogo, e o Brasil está passando vergonha lá fora, sendo achincalhado internacionalmente, né? E o pastor Silas devia cuidar mais das suas ovelhas e se preocupar menos com o governo. Devia cada um estar no seu cada qual, entende?
gente desqualificada tratando de temas que não foram capacitados. É muito difícil. O outro que chiou, que ficou fazendo beicinho, foi o Moro. Aliás, nessas entrevistas que ele dá na porta do palácio lá com os fanáticos, os bolsomínios da cloroquina e do ozônio anal, ele foi irônico com o Moro, dizendo, podia ter sido o Moro, mas não foi, né? Posso indicar o Moro se eu quiser, mas não vou. Humilhando, pisando na cabeça do cabra. Veja só, o Moro tinha uma carreira, não é? Abriu mão para ser dessa carreira, para ser ministro do outro que ele ajudou a eleger. Saiu do governo por disputas com o próprio presidente para ver quem mandava naquela pasta, a Justiça e Segurança Pública. Tomou um couro baiano, ficou sem emprego, agora tá aí fazendo bico de professor, né? Universitário, com aquele português de conge, né? Quem falou muito bem da capacidade intelectual dele foi o falecido Paulo Henrique Amorim, né? É só ver a última entrevista dele, que aliás foi com o Lindenberg Farias. Veja e ouça o que ele disse sobre a capacidade intelectual do Moro. Eu quero saber qual é a universidade que está dando espaço para esse homem falar, sinceramente. E aí, queria ser também indicado, porque ele queria ser presidente da República, mas como deu errado lá a questão do fundo que o Dallagnol ia criar, e aí ele queria ir para o Supremo. Hoje não tem nada. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Eu rogo ao poder do universo, né, que o giramundo vá cobrar dessas pessoas, em nome do Deus da justiça, vá cobrar dessas pessoas o mal que eles fizeram ao país. Fizeram a indústria naval, fizeram a indústria do petróleo no país, fizeram as empresas, né, de construção transnacionais brasileiras, o que eles fizeram a esse país com demissões, com fome, com miséria a essas famílias. Porque uma coisa é quando a empresa erra, culpa o dirigente, mas não destrua a empresa. Destruíram as empresas. Transformaram em substrato de pó de pemba. Então, que o giramundo vai cobrar do Moro, vai cobrar do Dallagnol, vai cobrar dos juízes que ficam perseguindo os outros, né, com a tal da lawfare, que é a utilização da justiça, dos instrumentos e aparelhos de Estado para se perseguir adversários políticos. Bem feito. Senta na roda e gira. Problema é seu, meu amigo. Problema é seu. Não se deve querer o mal de ninguém, mas quando a gente vê a justiça sendo feita, e não é feita pelos homens, é feita por uma força que rege o universo, aí, meu amigo, e ó, bato palmas. Parabéns. Pois bem, voltando à indicação lá do rapaz, né? Voltando à indicação do tal do Cássio Nunes. Muita gente tem elogiado até esse cabra. Alguns estão dizendo até que são indicações melhores até do que as indicações que a Dilma e que o Lula fizeram pro Supremo. Eu acho até que pode, porque pior do que essas indicações que eles fizeram, sinceramente. E não é para ser somente, entendeu? Não se coloca lá um juiz no Supremo para defender os interesses de quem colocou. Mas é para pelo menos agir com justiça, para agir com equidade, para agir com o mínimo da prudência, né? Julgar como eles deveriam.
Consciência, ou seja, tudo aquilo que eles aprenderam na academia e aprenderam empiricamente quando eram juízes, promotores ou apenas advogados. Tá certo? Porque não precisa ser juiz. Qualquer advogado pode ser indicado para ser ministro do Supremo. Né? Qualquer um que tenha curso de direito. Então não precisa nem ser. Agora, é a ciência e a consciência. Qual é a consciência? O que é melhor para o país? O que a Constituição diz como se deve proceder nesse momento? Porque o Supremo, ele é o guardião da Constituição brasileira. Ele é o guardião das leis, da Carta Magna. Ele tem que guardar a maior lei. Existe uma hierarquia das leis, das normas, uma hierarquia normativa. E, acima de todas, paira a Constituição. Portanto, é defender. Agora, permitir a utilização, como fez o Joaquim Barbosa, de uma teoria, que era uma teoria utilizada em qualquer outra área, menos na área criminal, que só foi utilizada por regimes totalitários, como o regime nazista, que era a teoria do domínio do fato. Se você está no mesmo ambiente que uma outra pessoa, e se ela cometer qualquer ilícito, você também é corresponsável pelo ilícito. Você tem obrigação de saber que o cara está lá no computador dele cometendo ilícito. Que ele está lá vendo pornografia infantil, que ele está lá fazendo desvio de dinheiro da conta dos outros. Isso aí é uma teoria nazista. Agora, errou o presidente Lula quando indicou Joaquim Barbosa. Porque quando vieram os nomes, porque não basta indicar um homem negro. Indicar um homem negro é botar um negro no Supremo, mas não vai mudar a vida dos negros no Brasil. É mais importante mudar a vida dos negros no Brasil. Entende? Outras ações que o presidente Lula fez ajudou a mudar a vida dos negros no Brasil. Agora, essa, não. E tinha um outro nome que concorria à mesma vaga, que era do Dr. Nilo Batista, que alguns questionaram na época, alguns palacianos, diziam, não, é muito de esquerda. Qual é o problema de ser de esquerda? Qual é o problema do Dr. Nilo ter defendido, por exemplo, ajudado lá a promotoria, aliás, né, na acusação daqueles que mataram os sem terra lá no Pará, no Eldorado dos Carajás. Então ele está do lado certo da história dos direitos humanos, um excelente jurista, um dos homens mais entendidos na questão penal no Brasil. Por que não indicá-lo? Aí indica um cara que não tem nada a ver com relação o olhar né, humanista, né, que venha garantir os direitos das pessoas. E aí se prende o Zé Dirceu sem provas, se prende outros companheiros do Partido dos Trabalhadores sem provas. O Genuíno agora foi declarado inocente, assim como o Delúbio. E aí? E aí? 15 anos depois, quando as pessoas têm as suas vidas particulares muitas vezes destruídas, quem é que vai pagar por isso? Então, eu acho que o senhor Moro, por exemplo, está recebendo a paga que o destino e o giramundo está fazendo com ele. Eu quero que aconteça com todos, porque é importante querer justiça. É importante querer justiça. Porque o mundo dá voltas. O mundo não é achatado como acham os imbecis e ignorantes, analfabetos funcionais e políticos que apoiam Bolsonaro.
O mundo é uma bola girando, girando, e uma hora ela volta para o eixo, ela volta para cima de quem cometeu os atos. Nós somos reféns das escolhas que fazemos. Muitas vezes não somos obrigados a escolher, mas nós somos reféns das escolhas que fazemos. Então, que fique essa lição para esses cabras que realmente envergonham a raça humana, envergonharam a toga, envergonharam a República Brasileira, quiseram se utilizar da República para ganhos pessoais, para satisfazer o seu ego e a sua vaidade, e estão recebendo pau no lombo, porque a política é uma arte. A política é uma arte, e nem todos são artistas. A política é uma arte e nem todos nasceram com a vocação ou com a sabedoria, que é diferente de conhecimento, necessário para poder mexer, gerir e atuar nessa arte. Tanto é que a sociologia chama o político de ator político. É o que está dentro do picadeiro, está dentro do palco político e atua. E você tem que saber interpretar os sinais, coisa que o seu Moro não conseguiu. Né? Então, e agora, muitos acharam que quando ele rompesse com Bolsonaro, Bolsonaro cairia. Foi assim que a Zambelli falou, né? Naquele áudio que o próprio Moro divulgou. Né? É tão ético que divulga as conversas dele. Então ele divulgou, né? Ela dizendo, vamos negociar uma vaga no Supremo, porque se o senhor sair, cai o governo. Você lembra disso? Então ele achou que ele tinha a força e o poder. A força é do povo. O poder é emanado do povo. Então você tem que ter a sabedoria. Né? Mas falta a leitura, né? O cara fala conge. Aí é difícil, né, meu amigo? É difícil. E ele próprio chiou, porque ele colocou aí no Twitter e logo depois apagou, dizendo, olha, se o presidente da República não escolher alguém que seja a favor da prisão em segunda instância, que é um absurdo, que é anticonstitucional. Quando se apoiava essa bosta, ninguém se apercebia que a Constituição dizia o contrário, só pode prender o cara a não ser em questões de ser perigoso, de atrapalhar, né, a paz, né? Não se pode prender a pessoa se não for na última instância, né? Transitado e julgado, a não ser que ela seja perigosa, né? A não ser que ela atrapalhe as investigações, a não ser que ela seja um perigo para a sociedade. Tirando isso, não. E o senhor quis mudar a interpretação. E por algum tempo o Supremo tinha essa interpretação errônea. Que uma coisa é interpretar, outra coisa é deturpar. Se está escrito isso na Constituição, que só pode, depois de transitado e julgado, por que distorcer? Né? Porque aí não é interpretar, aí é mudar. Que hermenêutica é essa? Que hermenêutica é essa? Que interpretação é essa? Fez o que muitos pastores fazem. Estupraram a Constituição brasileira e alguns pastores violentam a Bíblia. O que está escrito lá. Que assim como no direito, na teologia a gente estuda hermenêutica. Faz a exegese. Capiche? Então não me venha com churumelas. Não me venha com churumelas. Você, se quiser nos ajudar, ó, aqui do lado, tá? Dê uma força aqui, porque falar essas verdades não é qualquer um que fala não, meu amigo. Ajude, que esse canal e essa página são veículos do fura-bolha do sistema que apoia aí
a mídia que apoia um sistema capitalista, liberal, terrível, né? Que historicamente massacrou os mais pobres e perseguiu os despossuídos dessa terra. Em falar em despossuídos e possuídos, o Supremo Tribunal decide liberar privatizações das refinarias da Petrobras. O placar foi de 6-4. Ações da estatal fecharam em alta, mesmo após a queda no princípio de barril de petróleo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A fonte aqui é Valor Econômico, tá certo? Que é do Grupo Globo, com a Folha, com essa gente toda. Veja só, o Supremo Tribunal decidiu que a Petrobras, sim, pode privatizar suas refinarias sem passar pelo consentimento do Congresso Nacional, a Casa do Povo e a Casa dos Estados. A Casa do Povo, a Câmara dos Deputados, que aliás tem um deputado do PT que quer mudar o nome, Câmara das Deputadas e dos Deputados, eu apoio, porque não pode ser só a Câmara dos Homens, machista, patriarcal, misógina, homofóbica. E tem muitos ali, meus amigos, que eu vou te falar, combate os nossos irmãos LGBTs, mas na moita curte. Então é hipocrisia pura. E também a Casa dos Estados, que é o Senado, né? Que representa os entes federativos. Portanto, agora a Petrobras, que já tinha vendido refinaria, já tinha vendido na gestão Temer, a segunda maior empresa do Brasil, que era a Petrobras Distribuidora, a preço de titica de galinha, tá certo? E nós engolimos aí. É bem aquilo que o Salles disse, né? Cria aí uma cortina de fumaça, né? No caso do que ele falou lá no dia 22 de abril, naquela reunião ministerial que parecia encontro ali do Cais do Porto, né? Aquela casa vermelha do Cais do Porto, né? Casa da Luz Vermelha. Parecia, sem querer ofender, a Casa da Luz Vermelha. Vamos aproveitar a Covid e passar boiada. Tudo aquilo que foi infralegal, ou seja, não precisar do Congresso, a gente muda a regulamentação, enfia a goela abaixo. É isso que eles estão fazendo. Estão fazendo porque a gente não pesquisa, estão fazendo porque a gente não fiscaliza, não vai de pau para cima deles, que a gente não se manifesta. Quando o povo se cala, meu irmão, vai até ao talo, na goela de vocês. Então é um momento de se repensar, né? Agora, lembrar o Supremo que ele tem que defender a Constituição e tem que defender os interesses, como dizia o velho Leonel Brizola, os interesses do Brasil, tendo como luz a Constituição, a Carta Magna, e não os interesses do mercado, e não os interesses de quem quer que seja, mas os interesses do Brasil. E deixar que se privatize e que se perca, entendeu? As refinarias, né? E qual é a importância disso? Você me pergunta, Rafael Galvão, qual é a importância disso? Aí eu vou àquilo que o velho Leonel Brizola, mais uma vez citando o Brizola, dizia das perdas internacionais. O que são as perdas internacionais? É a relação, né, de mercado em que aqueles países tidos como colônias, que estão na periferia do sistema capitalista, alguns estão substituindo o nome de capitalismo por liberalismo, mas capitalismo é muito mais do que só o liberalismo. Então vamos dar o nome aos bois. Países que estão na periferia do sistema capitalista, como o Brasil, que passam a ter um relacionamento com
aqueles que estão no centro do sistema capitalista, ou seja, né, as metrópoles, e quem está na periferia faz o papel de colônia, ou seja, a gente vende material bruto, o petróleo bruto, e compra todos os produtos advindos do petróleo manufaturados com valor agregado por um preço exorbitante. Essas são as perdas internacionais. É isso que não faz e emperra o movimento do país para crescer. O resto é enfeite de bolo. E aí acham que é moderno privatizar. E aí quem compra, muitas vezes, é o capitalista internacional que está interessado em fazer o refinamento do petróleo, ou então compra, logo depois fecha a refinaria e faz o Brasil ter que comprar lá fora, né, na própria empresa, mas comprar lá fora por valores estratosféricos. É isso. São as perdas internacionais. Então, quando o cabra faz isso, ele tem ganho pessoal, seja por mutreta, seja por safadeza, seja por caixa 2, caixa 3, caixa 6. Mas quem perde é o Brasil, quem perde é você. O que o Temer, e aliás, para mim, o governo Temer, o governo Bolsonaro é um só. O que o Temer fez, né, com relação ao pré-sal, entregando a preço de titica de galinha, repito, para petrolíferas internacionais, retirando aquilo ali que estava na Constituição, foi uma emenda que a Dilma colocou, o Congresso aprovou na época, né, colocando os lucros advindos do pré-sal para investir em educação, para investir em saúde. Foi por água abaixo, acabou. Sabe por que acabou, meu amigo? Porque nosso país está entregue a políticos inescrupulosos, a pessoas que realmente entregam todo dia, traem esse país. Quando o presidente da República, recém-eleito, recém-empossado, vai a Davos e fica ilhado porque ninguém quer falar com Bolsonaro. Bolsonaro é um pária internacional, é um leproso, é uma pessoa que tem a doença do político hitlerista. E aí o Al Gore foi lá falar com ele, ex-vice-presidente do Clinton, foi falar com ele, não. Aí o outro diz, não, eu tenho interesse de explorar a Amazônia com os americanos. Quase teve um orgasmo. Dá nojo. E vê a expressão do Al Gore, de profundo desprezo e desapontamento. Porque se ele é um presidente estadunidense e faz isso, ele sofre impeachment. Ele é acusado de alta traição, pode ir, inclusive, para a morte, meu amigo, para a cadeira elétrica. Lá eles não brincam com traição ou alta traição. Eles não brincam. Eles não brincam. Americano é tudo, estadunidense é tudo, menos apátrida. Apátrida. Eles não são. Isso a gente tem que admirar, aquele povo. Também é só isso. Então não me venham falar que realmente isso aí não foi algo que incomodou, né? Agora, essa é a nossa luta, isso que eu queria conversar com vocês. Qual é a nossa luta? A nossa luta é para que o nosso país seja um país soberano. A nossa luta é para que o nosso povo seja um povo que almoce, jante, tome café da tarde, tome café da manhã todos os dias. A nossa luta é para que a população
também recebam os benefícios da riqueza desse país. Que essa riqueza não fique só na mão de quem já é rico, quem o pai foi rico, quem o avô foi rico, quem o tataravô foi rico. Nós queremos dividir o bolo, meu amigo, que vá uma parte grande para as periferias e não somente se endividando, né, o Estado brasileiro para que este fique refém do rentismo internacional e dos banqueiros. 51, 52% de tudo que é arrecadado no Brasil por ano vai para a mão do rentismo. É para pagar juros sobre dívidas, juros sobre juros, de dívidas que, se for fazer uma auditoria, muitas vezes já foram pagas. O que esse governo fez agora foi aumentar a dívida pública para mais de 82% do PIB, de tudo aquilo que é produzido, de todas as riquezas produzidas no país. Isso é uma vergonha, isso é indigno. O restante é para dividir para todas as outras coisas. Por isso que esse país não vai para frente, por isso que esse país não tem infraestrutura, por isso que esse país ainda escoa a sua produção através de rodovias mal acabadas, caindo aos pedaços. A produção de soja e de grãos nesse país, 30% se perde pelo sacolejar dessas estradas. 30%. 30%. Não é brinquedo, não é brincadeira. Então nós queremos um país grande, industrializado, que venda produtos já manufaturados, já com valor agregado. Não venda a laranja, venda o suco de laranja, que você bota aí 4, 5, 10, 15 vezes mais o preço em cima. E isso gera dividendos, gera riquezas para o país. Nós queremos um país onde quem é mais rico pague mais imposto. Proporcionalmente, quem paga mais imposto é quem é pobre, é quem produz. Nós queremos que esse país seja um país que desonere micro, pequenas e médias empresas, porque elas são responsáveis por mais de 90% da empregabilidade no Brasil. Não podem empresas grandes, paquidérmicas, transnacionais terem benefícios que essas não têm. E quando aperta o cinto, meu amigo, e tem desonerações, e quando aperta o cinto, eles não seguram não, demitem na careta. Eu nem vou dizer o que estão, eles estão andando e defecando, perdão da palavra, para ver se a pessoa vai ser demitido ou não, o colaborador dele. Ele está pouco se importando, ele quer lucro, lucro, lucro. Portanto, se você concorda com parte do que eu digo, ou com tudo que eu estou dizendo, nos ajude, nos dá apoio, é suporte. O que é suporte? É isso aqui. Nos ajude a levar a nossa mensagem. Divulgue o nosso canal TV Galvão, que é novo. Não tem nem 200 pessoas. Mas a nossa página está com quase... Nós estamos com quase 60 mil seguidores. Nós estamos com quase 35 mil curtidas. Nos ajude a divulgar. Nos ajude a levar essa palavra de verdade, que ajuda a criar consciência nos nossos irmãos e concidadãos e compatriotas. Por isso, ajude a divulgar, apoie essa página, apoie para que a gente possa ter recursos para poder financiar essa ampliação de alcance, né? Que é através do que eles chamam agora de turbinamento
né? Turbine, né? Amplie o alcance. Mesmo depois que passar essa live, né? A gente poder turbiná-la, ampliar, jogar nos grotões, de repente jogar lá para o Alto Amazonas, jogar lá para o Pará, jogar para o sertão da Bahia, jogar para os pampas gaúchos, para que a gente possa cada vez mais levar aos nossos companheiros, nossos irmãos concidadãos, porque se cria uma fantasia tão grande, são comunistas, não sabem nem o que é comunismo, para que a gente leve o conhecimento, para que a gente leve uma outra versão da história, que são contadas, das histórias que são contadas à nossa população. O nosso povo precisa de comida, nosso povo precisa de dignidade e o nosso povo precisa de conhecimento da verdade, ou ver o outro lado da verdade. E a gente não pode privar a nossa gente, os nossos irmãos, os nossos compatriotas e os nossos companheiros de conhecerem as verdades que lhes são omitidas. Eu agradeço a você a sua participação e peço para que você esteja aqui todo dia à noite, tem uma live. E a gente passa vídeos todos os dias que tratam de economia, tratam de política, tratam sobre a mídia. Nos prestigie com a sua presença, nos prestigie com a sua atenção, nos prestigie com o seu compartilhamento. Muito obrigado. Todo domingo, às 10 horas da manhã, estaremos aqui. E todos os dias à noite tem um vídeo novo que a gente vai compartilhar. Todos os dias estamos produzindo para você novos vídeos com conteúdos que nós consideramos importantes para o Brasil, para o povo brasileiro, para a vida brasileira. Obrigado por tudo e até domingo, 10 da manhã. Muito obrigado.